senadora Gleice, e disse que um que está do lado assim é Rocha Loures. E eu estou assim do lado. Eu não sei se a intenção é falar alguma coisa, mas eu quero dizer o seguinte: eu tenho 38 anos que tiro bandido da rua, drogado, traficante. Comecei levando para dentro de casa. Tenho fotografia com eles, com as suas famílias, antes e depois. Uma foto a mais, uma a menos, com um monte de bandido em volta, qual é o problema? Senhor presidente, senhores senadores, senhor deputado federal, presidente, senador Álvaro Dias, senador Assi, senhor presidente, preciso fazer alguns registros, mas, a priori, preciso dar uma informação aos amigos senadores que me antecederam na tribuna. De repente, a minha informação pode contribuir para que eles não repitam, até porque percebe-se que a TV Senado tem uma larga audiência no país. Eu estava esse final de semana em Mato Grosso e percebi a audiência fantástica do Senado da República, das suas sessões plenárias. Até porque repetir coisas que não são verdadeiras, ou que são verdadeiras, mas que também já fizeram, a informação é que o povo brasileiro que acompanha a vida pública desse país não sofre de amnésia, não são surdos e sabem muito bem o que esse país sofre anos a fio. Com todo respeito, eu ouvi aqui no discurso do meu amigo senador Jorge Viana o absurdo das duas reformas. A reforma da Previdência, que não vai sair da Câmara na minha visão, e a reforma trabalhista. E dizia ele: não votar ou votar a reforma trabalhista. Como veio da Câmara, o Senado abrindo mão das suas prerrogativas, é um assinte do Executivo, um desrespeito ao Legislativo, e o Legislativo não pode se curvar a esse desrespeito. Também acredito. Mas na época que o Lula, e aqui vai a minha contribuição, era o presidente da República, senador Assi Gás, o Lula era o presidente e o ministro era Bezoini. E eu pedi a minha assessoria para resgatar o projeto de reforma da Previdência de Bezoini, porque eu quero ler ele aqui na tribuna amanhã. Draconiano, um desespero, e o Lula queria a reforma de todo jeito. Ele tinha uma base muito forte, votou na Câmara e veio para cá. Pasme, senador Paulo, era para votar do jeito que veio da Câmara, não podia emendar. O líder na ocasião era o senador Tião Viana, irmão do querido senador Jorge Viana, que Tião hoje é o governador do Acre. Sabe o que Tião inventou? Uma PEC paralela. Sabe para quê? Uma PEC paralela para as emendas, porque o Senado tinha que votar do jeito que veio da Câmara. Nós dizíamos: é um assinte. A oposição dos dias dizia: é uma afronta a essa casa que tem que abrir mão das suas prerrogativas. Mas tudo que os senadores estão fazendo aqui é aquela conversa fiada de que faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É para-choque de caminhão, pimenta nos olhos dos outros, é refresco. Eu também não concordo, acho que tem que emendar, até porque foi com esse argumento, num discurso que fiz nesse plenário, que o presidente Temer mandou uma carta, assumindo o compromisso. Depois mandou os 8 pontos, tentando englobar as nossas emendas na reforma trabalhista, mas não assinou, razão pela qual não votei. Eu preciso que o texto da medida provisória venha para que eu possa votar, porque o Brasil precisa sim de uma reforma trabalhista.
Só fortalecendo quem gera emprego é que teremos emprego. Falar em emprego com empresas falidas, certamente é falar do nada. Quem emprega não pode dar emprego para um indivíduo que passa 90 dias, 120 dias, e em seguida pega um advogado mal intencionado e o coloca na justiça, e o juiz toma metade da empresa ou metade do comércio, seja lá o que for, sem que o empregador tenha qualquer tipo de defesa. Aliás, não quer ouvir a defesa, ainda que seja litigância de má-fé. Como é má-fé também, senador Gurgás, dizer aqui que está tirando o direito dos trabalhadores. Vem cá, 13º é direito seu? Ninguém vai tirar. Me diga uma coisa, você tem direito a férias? Ninguém vai tirar. Me diga uma outra coisa, você tem direito ao FGTS? Tem, ninguém vai tirar. Onde é que estão arrancando os seus direitos? Aí a minha querida senadora Vanessa, amiga, por isso que eu posso falar. Ó, ela fala, é demais, quase chorando. É demais. Uma mãe de família, um trabalhador que ganha 2 salários, ter 30 minutos de almoço. Ei! Ninguém está forçando ninguém a ter 30 minutos de almoço. O que eu tenho disse é o seguinte, é combinado. Se ela disser, olha, semana que vem é aniversário do meu filho, eu quero, são 2 horas, eu quero só 30 minutos, vou almoçar, vou ficar com 1h30, eu vou acumular, porque semana que vem eu não piso aqui. Se o patrão concordar, está concordado e pronto. Se o patrão não concordar, se a pessoa não pedir, é isso que estão falando. Discurso mentiroso, desculpe, cara de pau. Então, se você não quiser almoçar com 30 minutos, você vai ter seu tempo, pronto. Se você quiser, combina, pronto, é só isso. Então, ali é flexibilização. Ninguém está tirando os seus direitos. Mas eu não votei, razão pela qual, porque eu precisava ver a carta. A mesma carta que Fernando Henrique mandou quando estava privatizando, e o PT só tinha 5 deputados, 5 senadores, Suplicy, Tião, Marina, Zé Eduardo Dutra e a Luiz Helena. Fernando Henrique mandou uma carta dizendo, o pai do glorioso Cássio Cunha Lima era o relator, atendeu o PT. Fernando Henrique mandou uma carta registrada dizendo que não ia privatizar a Petrobras. E não privatizou. Hoje eu sei porque que eles não queriam privatizar a Petrobras. O sonho era chegar e o peitão cheio daquele, mamar geral. Mas paciência, né? Paciência. E nem é sobre isso que eu vim falar. Mas a gente escuta essas coisas e você fica intrigado. O meu colega senador de Berg falou aqui, o absurdo, o Rocha Loures. Também acho que a justiça tinha que mudar isso. O que a justiça deveria fazer com ele? Arrocha Loures, mas não arrochou. Mas o cara esquece dos caras do partido dele, que está tudo de fralda cheia e preso em Curitiba. Fala assim como se o Brasil não lembrasse de nada. Que Temer é o capeta do Brasil. Pode até ser, mas num jogo entre vocês e ele é 0-0. Veja aí, falou quase chorando, meu amigo. 14 milhões de desempregados. Quando Dilma foi impeachmentada, já tinha 13 milhões, irmãozinho. Agora veja os senhores, quando ele dizia, os senhores senadores, olhando aqui, ó, vocês não podem votar uma aberração dessa. Ele estava falando para a militância, porque só tinha 3 senadores sentados ali. Então ele não estava falando para ninguém. Ele estava falando para a militância, porque é o povo dele. Não, certamente não está falando para o Brasil, porque não é doido. Não é doido porque o Brasil não é doido. O Brasil não sofre de amnésia. O Brasil não engole esses negócios. O Brasil não engole esses negócios. Então, senhor presidente, penso que nós temos que ter responsabilidade com as pessoas do Brasil que vivem dias difíceis. O Brasil não esquece do rombo do BNDES, da resolução que mudou o regimento interno da casa, BNDES, para poder dar empréstimo secreto para ditador. O nosso dinheiro que foi embora para a gloriosa América Latina. Aliás, vocês são tão aguerridos, vocês do PT, vocês podiam ir ajudar Maduro. Maduro, que é colega,
que é um homem de grande visão, que gosta de pobre. Vocês podiam ir lá ajudar ele. Dá uma força para Maduro. E aí, presidente Temer, quando eu falo desse projeto votado numa má hora, desnecessário, projeto de imigração, o Brasil faz fronteira com todos esses países que tem essas milícias guerrilheiras, que acham que queimar patrimônio público, que invadir fazenda dos outros, que agredir, matar animal, sabe? Botar fogo em ônibus, que estão todos do lado de cá, poderão passar a fronteira e, consequentemente, já são cidadão brasileiro e pode até criar um partido político. Hoje, cometer crime de terrorismo é glamourizado. Fazem em qualquer lugar do mundo, sem a menor preocupação. Aliás, essa semana, tem um mês, senador Paulo Rocha, tinha um áudio na internet que diziam que era meu, que estava chegando não sei quantos milhões de muçulmanos. Eu até gravei um vídeo, em acho que 13 navios, 1.800.000 em 13 navios. Eu não sei se não é 13 não, porque 13 é o número do senador Paulo Rocha, negócio de 13, né? 14 navios. E estava chegando para o Brasil. O maior navio do mundo comporta 4.000 pessoas. Se você fizer a conta, está faltando navio para tanta gente. Aí eu fui ouvir o áudio do cara, o cara nem fala meu nome, a voz nem parece com a minha, eu não sei que invenção foi aquela. E no final, a polícia do Senado aqui, senador Paulo, junto com a Polícia Federal, foram checar. O cara espalha um troço daquele dizendo que sou eu que estou falando. E aí descobriram que no áudio, no ponto 2 minutos e 58, as pessoas não se dão cuidado nem de ouvir, deputado. O cara fala o nome dele, ele diz, eu, Ben Habraan, eu, Ben Habraan. Ele fala o nome dele. Tem nada a ver comigo, mas espalharam aí como verdade, e até porque eu acho que nós precisamos ter limite, porque quem tem 14 milhões de desempregados não pode abrir suas fronteiras para trazer estrangeiro para disputar desemprego com os brasileiros. Isso não é gesto de misericórdia. Não me venha com essa conversa, porque a Bíblia diz que aquele que cuida mal da sua casa é pior do que o ímpio. Pior do que o ímpio, quem cuida mal da sua casa. Então, senador Jorge, eu quero fazer, senador Paulo, 2 registros. Vossa Excelência, que tem uma esposa que ora por Vossa Excelência todo dia, nossa irmã em Cristo, evangélica, e Vossa Excelência só não é porque não quer, mas está aí porque ela vive orando por você. É isso mesmo. Vive lá de joelhos orando por você. E eu também. E as portas estão abertas. Vou dizer uma coisa para você, Paulo. Essa semana, espero, com a sua ajuda, aliás, porque você é meu parceiro na nossa comissão de maus tratos infantis, vamos instalar essa semana. Temos casos escabrosos na nação que têm chegado à nossa mão, à nossa assessoria, de todo o Brasil, casos bravos que estão na mão do Ministério Público, que não conseguem andar por seletividade dentro do judiciário, seletividade de delegacias com inquéritos abertos, e que nós, certamente, com o poder que uma CPI tem, senador Paulo, nós vamos dar resposta para essas pessoas, para essas famílias, para essas crianças que dependem tanto de nós, crianças abusadas, crianças violentadas, crianças mortas. Precisamos tratar da questão do infanticídio aí, e crianças também que são submetidas a trabalho escravo no Brasil. É um tema que Vossa Excelência trata dele, e que certamente nós vamos tratar desse tema. A sociedade brasileira pode confiar, a sociedade brasileira sabe da CPI da pedofilia que comandei, CPI do narcotráfico, e que certamente estou disposto a fazer o enfrentamento do crime, como sempre fiz, com muita dignidade e com muita força. Eu registro que estive esse final de semana, a partir de quinta-feira, em Mato Grosso. Fui lá, meu querido deputado. Estou doidinho para falar seu nome, esqueço. Marcos Rogério. Deputado Marcos Rogério foi o relator da cassação do ex-deputado Eduardo Cunha, na Comissão de Ética do Senado, deputado lá de Rondônia. Deputado Marcos Rogério, senador Paim. Eu estive
em Mato Grosso, nós fizemos audiências públicas para tratar da proposta, senador Paim, de acabar com a imunidade tributária das igrejas. E foram audiências maravilhosas, com padres, pastores, espíritas, gente de religião afro. Porque, na verdade, se a intenção foi atingir evangélicos, se equivocaram. O país é laico e o texto constitucional que dá imunidade tributária a sindicato, que dá imunidade tributária a partido político, é o mesmo. Bom, se chegarmos aos extremos, vamos tirar de todo mundo. Mas aos extremos não chegaremos, porque os outros dois que eu citei aqui são mosca de padaria, você sabe. Só quer tão doce, você falar que vai tirar o doce, né? Aí todo mundo pia abaixo. Mas as igrejas, sejam elas de que confissão for, cumprem um papel social que o Estado não cumpre. E mais do que isso, tributar a religião é tentar tributar a minha fé. Eu sou dizimista porque creio na Bíblia, creio no princípio, é minha regra de fé e prática a Bíblia, ponto. Goste quem quiser gostar. Eu sou ofertante. O cara enche a cara de cachaça com o dinheiro dele, é problema dele. Eu não falo nada, mas eu não posso dar meu dízimo, que ele acha que eu sou besta e ele precisa se meter na minha vida. Agora, tributar a minha fé, eu sou dizimista porque eu creio, então é a minha fé. Tributar a minha fé, mas quando eu dou meu dízimo, já descontou 27% de imposto de renda. Vossa Excelência, que é advogado, bitributação é crime, não é crime? É crime. A minha oferta já está tributada, o meu dízimo está tributado. A oferta que você dá na igreja, na sua igreja, no centro, seja onde for, ela já está tributada. E é uma discussão porque, ai de nós, numa luta de tanto desemprego e mais de tanta insegurança, de violência no país, o uso, o abuso de drogas, que é o fomento da violência, ai de nós se não existissem as igrejas. As igrejas são formadas, todas elas, de ex alguma coisa. Você chega na igreja, tem um que é ex-drogado, o outro é ex-bêbado, o outro é ex-ateu, o outro é ex-quebrado, o outro veio da prostituição, o outro é garoto de programa, o outro é não sei o que e tal. Por que isso acontece? Porque o evangelho é o poder de Deus. E mais do que isso, o indivíduo recebe uma mão misericordiosa que chama-se de ação social, mas é um pouco mais, porque para nós, o evangelho que para alguns é loucura, para nós é o poder de Deus. Quando eu tinha 13 anos, eu conheci droga. Acho que eu sou o único político do Brasil que tem coragem de assumir isso, que usou droga até 18 anos de idade. Tem um monte que usa ainda, mas esconde e tal. Mas eu tenho coragem de falar. Com 18 anos, mais do que ter saído de lá, porque quem entra não sai, e quem tenta sair não sai. Quem tenta sair pela força de vontade, ela leva ele até o portão está trancado, ele nunca passa. Só uma maneira: ser tirado por cima. Essa palavra é resgate. Só Deus pode resgatar, tirar do charco, do lodo e colocar do outro lado, os pés sobre a rocha, em lugar seguro. E aí nego não gosta, mas tem uma frase que nós gostamos, e eu gosto. Aos 18 anos eu fui lavado no sangue de Jesus. E aí eu cheguei lá, fui na Assembleia Legislativa lotada e fiquei admirado. Vi um monte de jovens com colete vermelho me esperando para gritar golpista. Um sol quente e um jogou uns negócios em mim lá, acho que eram bolas de papel e tal, sei lá o que. Mas eu passei assim filmando eles, dizendo: olha como se comporta as viúvas do PT e tal. Mas sabe o que mais me admirou? É ver aqueles jovens se esgoelando na rua, enquanto Palocci, só num banco em Miami, tem mais de 1 bilhão. Se esgoelando na rua, não sei a troco de quê. Enquanto os filhos de Lula andam de jato, tem lancha,
se esgoelando. Tem que taxar o capital, é mesmo, porque não taxaram a Odebrecht, porque não taxaram a Queiroz Galvão, a OAS, porque não taxaram a JBS, muito pelo contrário, fizeram concentração de poder para que a JBS, além de ficar trilionária no Brasil, gerasse emprego nos Estados Unidos. Mas eu ainda tenho um sonho, é que esses dois irmãos marginais, esses dois metralhas, voltem algemados para o Brasil. A exemplo do Rocha Loures. Tem até um vídeo que eu vi, está rodando no Paraná, na campanha de Osmar. Osmar do PDT, meu amigo querido, foi senador com a gente aqui. E eu fui. Sabe, eu fui na campanha de Osmar, pedido do Lula. Eu fui. Estava lá no palanque. Os caras mostram hoje que eu não conheço, nunca vi mais gordo, não sei nem quem é, sabia nem quem era. E está lá, Lula, Dilma, Requião, senadora Gleice. E disse que um que está do lado assim é Rocha Loures, e eu estou assim do lado. Eu não sei se a intenção é falar alguma coisa, mas eu quero dizer o seguinte: eu tenho 38 anos que tiro bandido da rua, drogado, traficante. Comecei levando para dentro de casa, tenho fotografia com eles, com as suas famílias, antes e depois. Uma foto a mais, uma a menos, com um monte de bandido em volta, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Agora, me lembro que fui lá, numa consideração ao Osmar, e fui lá levar um recado da mãe dele, o Álvaro do PSDB, não podia ajudá-lo, e eu estive aquele dia para mim, que foi uma satisfação. E quando eu ajudei Lula e Dilma, aliás, é o seguinte, tem imagem minha no dia que Dilma ganhou a eleição. Os ajudei em 3 eleições, e fiz com coração. Fiz com toda a determinação, fiz com toda a força, porque acreditava, como milhões de brasileiros, e fui enganado. Viajei o Brasil inteiro. Está ali minha testemunha, senador Paim. Tive nas campanhas do senador Paim, lá no Pará, no Belém, na campanha de Maria para presidente, eu estive lá, junto com o prefeito Edmilson, com o nosso deputado federal Paulo Rocha, que hoje é senador, eu e Marina Silva, quando a Maria quase virou governadora do estado do Pará. Ela hoje, não sei se é prefeita ou já foi prefeita de Santarém. A Maria continua, senador? Não é mais, né? Não é mais prefeita de Santarém. Mas as coisas precisam ser absolutamente claras. O Brasil vive um momento difícil, turvo. A gente agora já não consegue mais nem enxergar a placa que diz: daqui a 3 quilômetros você vai conseguir enxergar uma luz no fundo do túnel. As coisas realmente estão absolutamente tumultuadas, tanto no judiciário quanto no executivo, no legislativo. Agora os jornais dão notícia de que o ex-ministro Gedel acaba de ser preso também, né? E assim vai. Assim vai. Mas encerro o meu pronunciamento dizendo que não podemos perder a esperança no Brasil. Nós precisamos manter a nossa esperança viva. Nós precisamos manter a nossa esperança. Esse país é rico, esse país é bom, Deus nos deu tudo. Nós só precisamos destruir 2 pontos horrorosos, porque embora seja uma nação religiosa, o Brasil se esqueceu de Deus. E é um problema altamente moral, que só será vencido com o título de eleitor. Não adianta pedir lei nova, pedir lei boa, pedir lei nova não muda nada. Quem tem que mudar é o povo, só o povo pode ajudar o povo, e é título de eleitor. Quando o cara diz: não, fecha o buraco do rato, bota lá o cimento. Fechou, o rato vai abrir ali, ó. Fecha de novo, o rato abriu aqui. Fecha o buraco do rato, abriu aqui. Como é que resolve o problema desse rato? Só matando o rato, veneno. Ah, tem que tirar os corruptos. Tira como? Veneno de corrupto é título de eleitor. É o povo, dizia Ulisses, que tem que ajudar o povo e que pode ajudar o povo. Lá, e eu encerro, em Mato Grosso, falamos sobre isso, e de lá viajamos para uma cidade chamada Colíder. Fui com o senador Zé Medeiros, querido pelo seu posicionamento, ele que é o relator dessa matéria, muita gente. Falei à noite numa universidade, estive lá com um prefeito japonês, eu esqueci o nome dele, e não vou arriscar falar para não dar nó na minha língua, mas o cara queridíssimo, né? Tive com os secretários, e lá nós fomos para uma universidade.
lotada de estudante de direito e tal. No meio da minha palestra, mais ou menos, né, eu tinha um cara do lado aqui, eu não sei se ele é doente mental, não sei o que ele é não e tal, eu não sei se ele... se fosse doente mental era até bom, porque a gente arrumava médico e tal. O cara levanta, golpista, não concordo com nada que você está falando. É um direito que lhe assiste, eu também não concordo com nada que você está dizendo. Ué, é da vida, é da vida. Mas aí você vê os caras com tanto dinheiro no banco, sociedade com JBS, e você vê essas pessoas isoladas como lobos solitários, sem querer enxergar, sem querer enxergar. Então, meu abraço ao diretor da faculdade, a toda a faculdade de Colíder, os alunos queridos, muito obrigado, foi bom o tempo com vocês que nós passamos ali, conversando, e depois fui para Sinop. Já foi, senador Paim? A terra de Rogério Ceni, que agora, hoje à tarde também saiu do São Paulo, né? O ídolo do São Paulo. E que cidade linda, que cidade bem estruturada, que cidade planejada e rica, onde versa o agronegócio. Parabéns à prefeita, tivemos com ela lá, que faz um belo, determinado trabalho, os seus líderes, e tivemos à noite a Câmara lotada de padres, pastores, espíritas, líderes espíritas, pessoas de todas as confissões e até ateus também, senador Paulo, mas pessoas que acreditam na família tradicional, nos moldes de Deus e que fazem coro, graças a Deus, porque a família brasileira acordou. Mas foi tremendo na companhia do senador Zé Medeiros, essa pessoa querida, um amigo querido, e também do ex-deputado Tampinha, médico que hoje está no Ministério juntos com o Kassab ali no Ministério das Comunicações, e tivemos juntos também outras lideranças, e no domingo eu estive com um amigo querido de Barra de São Francisco, pastor Marcos da Igreja Presbiteriana, que está aí na primeira Igreja Batista Presbiteriana, com toda uma liderança no domingo à tarde, tratando também desse assunto e falando um pouco desse Brasil que nós conhecemos, que nós acreditamos. Eu agradeço muito o convite, senador José Medeiros, agradeço as lideranças locais no estado do nosso querido colega que nos deixou aqui, Pedro Taques. Infelizmente não pude me encontrar com Pedro, porque Pedro havia viajado, mas desejo toda a sorte do mundo para um estado pujante, um estado rico, é o estado do senador Cidinho, meu amigo querido, dileto, está com febre, está doente, não pôde estar conosco, e também do nosso líder aqui, o senador Wellington Fagundes. Obrigado, senhor presidente.